Nesta videoaula, a gente vai dar continuidade ao que vimos na aula passada e vamos avançar agora para o ciclo trigonométrico, tá ok? Então, só uma pequena revisada aí no que a gente viu. A gente estava falando de arcos na circunferência, né? Então, só para lembrar aí, se a gente quiser calcular a medida de um arco em radianos, a gente tem que dividir o comprimento do arco pelo raio, tá ok? Lembrando que um radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio, né? Então tá aí na figurinha, se aquele L é igual ao R, a gente tem 1 radiano, então aquele alfa é 1 radiano, tá ok? E alfa é o ângulo central, né? E a medida dele é L sobre R, né? Quando L é igual ao R, claro que dá 1, tá ok? Então só para fazer uma pequena revisão aí, e lembrando também que a medida do arco é o comprimento dele sobre o raio, tá ok? Então agora a gente vai passar para o ciclo trigonométrico, porque é no ciclo trigonométrico que a gente vai estudar a trigonometria, as funções trigonométricas, né, a trigonometria das infinitas voltas, tá ok? Bom, então vamos conhecer primeiro o que é o ciclo trigonométrico. Bom, é uma circunferência de centro 0, 0 e raio 1. Tá ok? Então, pensa lá numa circunferência de centro 0, 0 e raio 1 e vamos marcar uns pontos aí. Ó. O ponto A, claro que é o ponto 1, 0. O ponto B é o ponto 0, 1. O ponto A' é o ponto menos 1 e 0 e o B' é o 0, menos 1. Tá ok? Então, o raio da circunferência é 1, a gente tem aí as coordenadas desses pontos. Maravilha. Bom, aí tem essas setinhas indicando qual é o sentido que a gente vai trabalhar. Então, olha só, para cima ali, ó, naquele mais, é o sentido anti-horário, tá ok? Então, os arcos eles vão crescer no sentido anti-horário e vão decrescer no sentido horário, tá ok? Começando ali por aquele ponto 1, 0, que ele vai ser a origem do nosso ciclo trigonométrico, tá ok? Bom, maravilha. Então, sabendo isso, vamos dar uma olhada aqui em alguns ângulos que a gente já pode identificar. Bom, então ali no ponto A é 0 graus. Giro até o ponto B no sentido anti-horário, 90 graus. Giro até o ponto C, 180. Até o ponto D, 270. E voltando para o A, 360 graus ou 0 graus de novo, tá ok? E em radianos, a gente vai ter 0 ali no 0 graus, o 90 é π sobre 2, o 180 é π, o 270 é 3π sobre 2 e o 360 é 2π, 2π radianos, tá ok? Maravilha. Bom, agora vamos dar nomes para essas regiões que a gente percorreu aí. Então, ali, ó, entre 0 e 90 graus, a gente tem o que se chama aí de primeiro quadrante, tá ok? Entre 90 e 180 é o segundo, entre 180 e 270 é o terceiro quadrante, e um arco que tem entre 270 graus e 360 graus, a gente diz que ele está no quarto quadrante, tá ok? Maravilha. Bom, a gente vai trabalhar mais adiante com funções, equações e inequações. Então, a gente vai precisar expressar uma forma geral para cada arco que está ali no ciclo trigonométrico. Então, o que é isso? O que é a forma geral? Então, olha só. Vamos pensar ali naquele arco de 60 graus. Se a gente girar a partir daquele ponto ali no sentido anti-horário, se a gente girar 360 graus, a gente deu mais uma volta e a gente parou no mesmo ponto, né? Então, 60 graus mais uma vez 360, que é uma volta, dá 420 graus. Então, aquele ponto ali que determina o arco de 60 graus, ele também determina um arco de 420 graus, tá ok? Então aí a gente está pensando agora em giro e não em abertura, né? Está pensando em giro. Então, 420 graus, se a gente girar mais 360, 780, então 60 mais 2 vezes 360, né? A gente pode girar no sentido horário também, que é o sentido negativo. Então, 60 menos 360, a gente tem ali naquele mesmo ponto a representação do menos 300 graus. Então, olha só, cada arco ali vai ter uma expressão geral, naquele pontinho ali onde está os 60 graus, que vai ser 60 graus mais
tantas vezes o 360. Esse tantas vezes tem que ser um número inteiro, né? Então a gente pode representar assim, que aquele ponto ali, ele determina um arco de 60 mais k vezes 360 graus, sendo esse k um número inteiro, tá ok? Positivo, negativo, ok? Bom, e se for em radianos? Então, 60 graus em radianos, π sobre 3. Então, ali a gente tem π sobre 3 mais uma vez 2π. 2π é a volta completa. Então, π sobre 3 mais 2π dá 7π sobre 3, tá ok? Tem um errinho ali, tem uma bolinha que parece um grau ali, mas está errado. É 7π sobre 3 radiano, tá ok? Bom, mesma coisa no outro, ó, π sobre 3 mais duas voltas, 2 vezes 2π. Então é 13π sobre 3 radiano, não tem aquela bolinha ali, tá? E se eu andar no sentido horário? Então, π sobre 3 menos uma vez 2π. Então, π sobre 3 menos 2π dá menos 5π sobre 3. Então, todos esses arcos aí estão ali representados naquele mesmo ponto. Então, a gente vai ter a expressão geral, que é π sobre 3 mais 2 vezes kπ, ou k vezes 2π, tá ok? 2π é a volta completa, né? Com o k sendo um número inteiro, tá joia? Bom, vamos agora para um exemplo aqui, ó. Obtenha a primeira determinação positiva de cada ângulo. O que seria isso? Bom, a gente tem um ângulo lá, por exemplo, esse aí, 3.400 graus. Qual é a primeira determinação positiva desse ângulo? Porque, veja só, 3.400 não pode ser a primeira. Por quê? Porque dentro do 3.400 já tem algumas voltas aí de 360. E quantas voltas tem? Então, se a gente for tirando 360 do 3.400, a gente vai descobrir qual é a primeira determinação positiva dele. Então, uma coisa que a gente pode fazer é dividir 3.400 por 360 e ver qual é o resto. E fazendo isso, a gente vai ver que 3.400 é 9 vezes 360, quer dizer, 9 voltas, mais 160. Quer dizer que o ponto que determina o 3.400 é o mesmo ponto que determina o 160. Então, a primeira determinação positiva é 160. Por quê? Porque antes do 360 não tem outra, né? Se a gente tirar 360 do 160, vai dar menos 200. Aí já é negativo, tá ok? Bom, e em radianos? A mesma coisa, ó, 75π sobre 4. Bom, cada volta é 2π, né? E 2π com denominador 4 seria 8π sobre 4. Então, se a gente for tirando 8π sobre 4 do 75π sobre 4, a gente vai saber qual é a primeira determinação positiva. Uma maneira mais prática de fazer isso é dividir 75 por 8, né? E ver qual é o resto. Então, 75 é 9 vezes 8, 9 vezes 8 é 72, né? Mais 3π sobre 4. Então, a primeira determinação positiva de 75π sobre 4 é 3π sobre 4. Notem que a gente tirou do 75, 72. Então, a gente tirou 72π sobre 4. 72 sobre 4 dá 18π, né? Então, 18π são 9 voltas. Quer dizer, tirando as 9 voltas, a gente achou a primeira determinação positiva. Tá ok? Bom, e se for um ângulo negativo? Bom, aí a gente não vai tirar 360, a gente vai somar 360, né? Então, se a gente somar, por exemplo, nesse aí, 360 duas vezes, ele vai continuar negativo, né? 360 duas vezes dá 720, fica 65 graus negativos. Então, tem que somar mais 360. E aí a gente vai ter o quê? 295 graus. Então, ó, o 785 é 2 vezes 360 mais 65. Então, o 785 somando 2 vezes 360 dá menos 65. Então, não é ainda a primeira determinação positiva. Então, em vez de somar 2, 360, vamos somar 3. Então, a gente dá 3 voltas e cai lá no 295. Tá ok? Bom, gente, então essa aula foi para dar uma introduzida aí no ciclo trigonométrico, né? Então, nas próximas aulas a gente começa aí a trabalhar com os arcos nesse ciclo trigonométrico. Depois a gente começa a olhar seno, cosseno e tangente deles para daí partir para as funções, equações e inequações trigonométricas. Tá ok? Então, até a próxima aula e um grande abraço. Valeu!